dar direto a palavra ao governador Rigoto para nos dizer como é que a gente faz isso tudo. Bem, eu gostaria de cumprimentar a todos e só dizer, Paulo, que tu podia colocar os teus monstrinhos ali, viu? Só para depois a gente trabalhar em cima dos teus monstrinhos. Eu gostei dos monstrinhos ali. Só deixa eles na... Mas primeiro eu quero agradecer o convite que me foi feito para participar deste primeiro fórum, Gustavo, internacional da tributação, que eu acredito, como disse o Paulo Rabelo de Castro, a que eu tenho a alegria de reencontrar, e a gente já esteve tantas vezes juntos, mas reencontrar nesse painel. Eu acho que o primeiro Fórum Internacional da Tributação, ele vai marcar, com certeza, ele começa já com uma presença grande, uma participação de profissionais aqui, ligados à área tributária, mas ele vai ter o segundo, vai ter o terceiro, vai ter o quarto. Eu quero, então, cumprimentar os organizadores do Fórum, a Faculdade Brasileira de Tributação, que eu, quando soube da aprovação da Faculdade Brasileira de Tributação, é algo que praticamente só o Rio Grande do Sul tem, uma Faculdade Brasileira de Tributação. Não sei se outro estado da federação tem. Então, eu cumprimento, na pessoa do Felipe, o nosso diretor-geral da Faculdade Brasileira de Tributação, eu cumprimento toda a equipe da faculdade. Eu acho que o Rio Grande do Sul sai na frente, Felipe, na questão da faculdade e na organização deste fórum. E eu quero dizer que, quando o Paulo Rabelo de Castro fala com essa paixão sobre essas mudanças que tem que acontecer, ele fala isso, primeiro, com conteúdo, com conhecimento, e, segundo, dentro de um movimento Brasil Eficiente, que, como ele disse, eu vi quase que nasceu o movimento Brasil Eficiente, através do Schneider, que é um empresário que foi presidente da Associação Comercial e Industrial de Joinville. Schneider, um empresário de muito sucesso, ele resolveu dizer o seguinte: eu tenho que dar minha contribuição para que nós pudéssemos ter um Brasil mais competitivo, um Brasil mais eficiente. E ele pensou no movimento, e, claro, que a felicidade dele de colocar como coordenador desse movimento o Paulo Rabelo de Castro, porque é uma pessoa que, além do conhecimento, além da bagagem, além da história, além do respeito, ele tem esta capacidade de comunicação e de passar o que representa o Brasil Eficiente. O Brasil Eficiente é um movimento que não apenas visa mudar, como disse o Paulo Rabelo de Castro, o sistema tributário nacional, mas visa também cuidar para que esse sistema tributário nacional seja mais racional, mais eficiente, mais justo, mas seja acompanhado de outras mudanças. O Conselho de Gestão Fiscal, que está sendo proposto, é um conselho que vai garantir que a irresponsabilidade fiscal, que já diminuiu com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi um grande avanço. Antes da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós tínhamos uma realidade, depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos outra, mas ainda insuficiente. E o Conselho procura exatamente balizar o gasto público, fazer com que tu tenha mais responsabilidade na questão do gasto público, e nos 3 níveis, no governo federal, no governo estadual e no governo nos governos municipais. Mas eu diria, Paulo, que talvez, antes de falar um pouquinho nesse manicômio tributário, por que essa reforma tributária não acontece, o que teria que haver para que um projeto simplificador como esse acontecesse, eu diria que o Brasil Eficiente tem que forçar um pouquinho mais no Pacto Federativo. E o Pacto Federativo, existe uma confusão. O pessoal acha que Pacto Federativo, rediscutir Pacto Federativo, é pegar o bolo que se arrecada com relação a todos esses tributos cobrados da sociedade, pegar esse bolo tributário e dar mais um pedaço para o Estado, mais um pedaço para o município, tirando uma parte da União. Hoje, a União fica com 64% total arrecadado. Os municípios ficam com em torno de 13% e o Estado com o restante. Quer dizer, 64% está nos cofres da União. É uma distorção, é uma federação centralizadora. Mas o que tem por detrás disso? Por detrás disso, o movimento de junho do ano passado, que foi para a rua dizendo que havia necessidade de serviços públicos mais eficientes, de menos corrupção, menos impunidade, isto tem muito a ver com essa distorção da federação. Por quê?
Porque se nós racionalizarmos o sistema tributário, se nós tivermos um conselho de gestão fiscal, como propõe o Brasil Eficiente, vai faltar algo que nós não temos, que é uma federação que não apenas distribua melhor os recursos, mas mais do que distribuir os recursos, defina mais claramente as competências de cada ente federativo. Hoje, existe um bater-cabeça entre União, Estado e município fazendo a mesma coisa e fazendo mal. Hoje existe uma situação que tu não tem uma definição clara do que arrecada cada um, tá? Tu distribui esse bolo arrecadado desta forma, mas tu não sabe o que é competência efetiva da União, o que é competência efetiva do Estado, o que é atribuição do município. E aí o dinheiro público passeia da União para o Estado e para o município. Eu lá, Paulo, no Congresso Nacional, eu fui, além de líder do governo, fui líder de bancada na Câmara Federal. E eu tive que enfrentar, como líder de bancada, a cassação de 5 deputados da minha bancada, conduzindo a bancada de uma forma de não permitir qualquer tipo de proteção, qualquer tipo de tentar encobrir a irregularidade e permitindo uma investigação profunda sobre aqueles que estavam sendo investigados e que eram responsáveis por irregularidades. 5 cassações na minha bancada. Uma coisa dolorida, uma coisa dura, foi a chamada Comissão dos Anões do Orçamento. O que tinha atrás disso? Tinha o passeio do dinheiro público, tinha as famigeradas emendas individuais, que naquela época era 2,5 milhões para cada deputado federal e para cada senador. Hoje é 15 milhões. 15 milhões. Então, essas emendas individuais, e eu não coloco as de bancada. O que seria a emenda de bancada? A emenda de bancada seria uma emenda que, por exemplo, há uma discussão com o governo do Estado e a representação na Câmara e no Senado subscreve aquilo que deveria ser digamos, prioridade para o Estado. Todo mundo subscreve, não tem nada encoberto, não tem zona de sombra, não tem esquema com empresa privada. Agora, nas emendas individuais, infelizmente, elas deram a CPI dos anões do orçamento, a CPI dos sanguessugas, o mensalão, outras CPIs e vão dar outras tantas, em cima do passeio do dinheiro público, dos 15 milhões que cada deputado e senador pode utilizar para atender suas bases, mas com toda uma relação que agora criaram as emendas impositivas. No meu modo de ver, vai determinar mais corrupção ainda. O fato de saber que a emenda que o deputado apresentou dentro dos 15 milhões de cota que ele tem para mexer no orçamento é impositiva, vai ter que ser liberada, não tenha dúvida que vai determinar um jogo. E eu não estou generalizando, eu estou dizendo que tem uma maioria que age corretamente, mas tem uma minoria que aproveita isso por uma relação espúria com a iniciativa privada e antes era com uma relação espúria com o Poder Executivo. Ou libera a minha emenda, ou eu voto contra o governo. Então, enfraquecendo o executivo, a relação executivo-legislativo, que aparentemente a emenda impositiva, ela termina com isso, o orçamento impositivo, mas, na verdade, ela cria o problema de uma relação que vai ser ainda mais espúria em determinados casos entre o dinheiro público e o interesse privado. Eu diria que esta questão do Pacto Federativo, Paulo, tem que ter um trabalho mais profundo para mostrar que não é colocar mais recursos para Estado e município, é definir a atribuição e o que vai financiar essa atribuição. Terminar o bater-cabeça entre os 3 entes federativos com serviços de má qualidade e com o crescimento da corrupção, do fisiologismo e do clientelismo. Eu diria que o Brasil Eficiente, então, ele faz um trabalho de conscientização. E um trabalho que passa pelos governos e passa pelo Congresso Nacional. Se nós pegarmos o projeto que está sendo apresentado ao Congresso Nacional, e o Paulo diz, nós não estamos só falando, nós estamos agindo, conscientizando o Congresso, só eu quero te dizer o seguinte, Paulo, minha experiência, se não tiver o governo consciente de que esta modificação tem que acontecer, quando eu digo poder executivo consciente, o poder executivo puxando uma reforma estrutural como essa, não acontece a reforma. Uma reforma estrutural que mexe na estrutura tributária passa por mudanças na Constituição que exigem 3/5 de votos em várias votações. Em várias votações. Se tu tens o Executivo atrás do Congresso Nacional,
não minimamente do lado do Congresso Nacional, quando deveria estar na frente para uma reforma como essa, ela não vai acontecer. Então, por mais boa vontade que se tenha senadores lá, convencidos da necessidade da mudança, deputados convencidos da necessidade da mudança, se tiver um governo, um poder executivo, puxando contra, dificilmente a reforma ocorre. Por isso que esse debate, ele é importante no momento que ocorre num período eleitoral, onde nós temos candidatos à presidência que estão na rua. Eu estava falando para o Paulo há pouco, que eu tive a oportunidade nesses últimos dias de ter encontros com o Aécio e com o Eduardo Campos. O último encontro com o Eduardo Campos foi poucos dias antes dele morrer, num encontro na Associação Brasileira de Indústria de Máquinas em São Paulo. Tinha tido um outro encontro antes na Federação do Comércio de São Paulo, onde eu faço parte do Conselho da Federação do Comércio de São Paulo. Então, nesse encontro com o Eduardo Campos, entrou a questão tributária, e eu vi, mais do que com relação ao Aécio, o Eduardo assumiu uma posição muito forte de, no primeiro dia de governo, mandar ao Congresso Nacional uma proposta de mudança estrutural do sistema tributário. E ele sabe que, se não faz isso no início do governo, com o capital que ele teria se ganhasse a eleição, dificilmente vai fazer no segundo, no terceiro ou no quarto ano de governo. Tem que ser no primeiro ano de governo. Tem que ter compromisso assumido. Talvez essa questão agora, não sei como é que fica com a Marina, e tu tens razão, a Marina não tem o conhecimento que tinha o Eduardo, por ter sido deputado, por ter sido governador, por ter discutido dentro do Congresso Nacional. O Eduardo debateu conosco a reforma tributária. A Marina não tem isso. Agora, ela vai ter seus assessores, ela tem as pessoas que vão estar do seu lado. Tomara que assumam um compromisso que o Eduardo estava assumindo. O Aécio não assumiu totalmente aquilo que já poderia ter feito, de efetivamente, no seu início de governo, mandar essa reforma para dentro do Congresso Nacional, e não apenas remeter para cumprir tabela, para dizer que mandou a proposta, mas assumir efetivamente a vontade de fazer, ter como prioridade política o avanço de uma reforma como essa. Se não fizer no primeiro ano, se não fizer em 2015, não faz mais. Então, nós temos um quadro que o ano eleitoral é um ano muito importante para que a gente tenha, pelo menos, esse debate crescendo e os candidatos assumindo compromisso. Veja essa eleição com uma diferença com relação a desde 94. Desde 94, nós tínhamos PT e PSDB se degladiando para chegar à presidência da República. O fato de ter PT e PSDB, tu tinha um debate sobre os avanços acontecidos na área econômica nos governos do PSDB e os avanços conseguidos na área social nos governos do PT. A eleição passada, nós tivemos uma eleição com um debate muito pobre. As questões estruturais, a reforma política, a revisão do Pacto Federativo, a reforma tributária, foram questões deixadas de lado. Então ficaram os dois candidatos discutindo aquilo que tinha sido feito, olhando no retrovisor e não olhando para frente e não assumindo compromisso com reformas estruturais. Talvez numa eleição que não tem mais dois polos, não está polarizada, mas tem três forças, tu tem um debate mais rico. Estou achando que falta tempo. Nós estamos praticamente a um mês da eleição e até agora nós não vimos nada de aprofundamento, sem ser alguns compromissos como esse mais forte que eu vi do Eduardo Campos. Agora, eu acredito que nós temos que cobrar, Paulo. Nós temos que cobrar, nós temos que, nesse momento, e o Brasil Eficiente ele tem um papel muito importante nisso, pela representatividade, pela força, pelas entidades que estão junto, pelo número de pessoas que já assumiram compromisso com o movimento, tem que chamar os candidatos, tem que chamar os representantes da área econômica desses candidatos, para assumir esses compromissos e efetivamente colocar isso na pauta, na agenda da campanha eleitoral e dos espaços que os candidatos vão ter. Porque se não assumir compromisso agora, é que não vai acontecer depois. Quando a gente olha, e o painel é competitividade, carga tributária versus competitividade, nós vamos ver. E o Paulo Rabelo diz o seguinte: nós estamos vivendo uma situação entre tantos problemas de uma economia estagnada, de uma economia freada, de uma inflação no limite, no teto dela. Quer dizer, nós temos aí o esgotamento de algumas ações que o governo tomou a partir da crise de setembro de 2008,
para exatamente ativar a economia, se esgotou os remédios assumidos, e nós não tivemos um projeto, nem no governo Dilma, nem no governo Lula, nem no governo Fernando Henrique, um projeto de 30 anos, um projeto de 10 anos, um projeto de 15 anos. Tá? Não tem planejamento. Quer dizer, se nós pegarmos política industrial no Brasil, tu pega uma China, tem um projeto de 30 anos para frente. Tá? Nós não temos projeto de 4 anos de política industrial. Se nós olharmos o momento que nós estamos vivendo um momento de um país que, Paulo, tu tem toda a razão, e é isso que tem que mostrar, nós somos um país diferenciado, nós somos grande produtor de commodity mineral, nós somos grande exportador de alimentos, nós somos um dos poucos países do mundo que tem capacidade de aumentar a sua área agricultável. O Brasil tem uma matriz energética que é diversificada e pode ser muito mais diversificada do que é. Estamos aí com praticamente tudo para fazer na questão do pré-sal, em termos de exploração do pré-sal. Se nós pegarmos o nosso mercado interno, um mercado interno muito forte, não temos conflito de fronteira, não temos conflito étnico, não temos conflito racial. Temos uma democracia que, com todos os seus defeitos, com toda essa necessidade de uma reforma política, mas é uma democracia estável. Se pega a China, com toda esta vantagem competitiva que tem sobre nós, ela tem um problema que vai estourar aqui na frente, que é um país que não tem democracia e que, enquanto tinha uma população que não recebia informação e uma população que aceitava um salário miserável, semi-escravo, falta de direitos, quer dizer, esta população hoje recebe informação. E hoje na China se fomenta um movimento muito pesado que vai levar a uma explosão social num curto espaço de tempo, que vai tirar, Paulo, da China as condições que ela tem hoje de ter mais facilmente esse planejamento de 30 anos. Então, eu acredito que o Brasil ele tem uma série de vantagens sobre os outros países, e isto ficou claro a partir do momento que a quebra do Lehman Brothers determinou toda uma crise internacional. E o Brasil não precisou colocar recursos para salvar bancos, não precisou colocar recursos para salvar montadoras, não precisou colocar recursos públicos para salvar empresas de cartão de crédito. Quer dizer, nós tínhamos indicadores macroeconômicos que, em cima das ações positivas e até da falta de algumas ações, mas indicadores macroeconômicos que davam muito mais, melhores condições de enfrentar aquela crise. Então, isto tudo nos leva a que nós, com todas estas vantagens, nós estamos perdendo o trem da história para ocupar o espaço que está se abrindo para o Brasil e deixado pelas as locomotivas que se enfraqueceram a partir de 2008, e nós aproveitarmos esse espaço fazendo algumas reformas estruturais como essas, que, se não forem feitas, o Brasil vai perder competitividade. A indústria e o processo de desindustrialização que nós temos é exemplo claro disso. É bom exportar alimento? Ótimo. É bom exportar commodity agrícola? Excelente. É bom exportar commodity mineral? Excelente. A nossa balança comercial está baseada hoje em cima de exportação de commodity agrícola e commodity mineral. E praticamente cada vez mais reduzindo a exportação de semi-elaborados industrializados. E essa commodity agrícola, essa commodity mineral está sendo mandada para o exterior para agregar valor lá fora e gerar emprego lá fora. Não aqui dentro. E volta para cá, com o valor agregado lá fora. Então, este quadro é que tem que se repensar com um projeto que seja um projeto não de um governo, mas que passe por mudanças estruturais como essa. O que tira a competitividade da indústria hoje? O que tira a competitividade da indústria hoje é o chamado custo Brasil. Tu pega uma máquina e um equipamento produzido no Brasil, eu não vou nem comparar com a China. Tu pega uma máquina e um equipamento produzido no Brasil, qualquer máquina, qualquer equipamento, e vai ver o preço dela, colocada lá fora, ou competindo com uma máquina e um equipamento que entra aqui para dentro, produzida na Alemanha ou nos Estados Unidos, a nossa é 30% mais cara. Esse é o chamado custo Brasil. E dentro desse custo Brasil está a carga tributária, desse custo Brasil está o juro, isso que o Paulo colocou muito bem, que tem gente que ainda defende juro mais alto para enfrentar a inflação. Dentro desse custo Brasil está o custo da logística, porque o governo demorou muito para entender que sem as concessões,
o Estado não tem condições de investir como deve investir em aeroportos, em portos, em rodovias, em ferrovias. Então, dentro deste custo Brasil, está as nossas deficiências na infraestrutura, e isso está tirando competitividade da indústria brasileira, e nós estamos caminhando para um processo de desindustrialização. E preste atenção, nós já tivemos os nossos ciclos econômicos ao longo da nossa história, o ciclo do pau-brasil, o ciclo do ouro, o ciclo da cana-de-açúcar, o ciclo da borracha, o ciclo do café, só que hoje a realidade é outra. A partir da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um processo de industrialização do Brasil muito importante e que tu não pode deixar isso ser destruído. A Argentina destruiu a sua indústria e olha o que é a Argentina hoje. E aí a presidente Kirchner está tentando colocar barreiras aos nossos produtos, fazendo o que pode para tentar recuperar um pouco e tentar salvar um pouquinho do que restou da indústria argentina. Se nós pegarmos os Estados Unidos, nós vamos ver que ao longo dos anos, os Estados Unidos, os governos americanos incentivaram as suas indústrias a serem mais competitivas, produzindo na China, produzindo no leste europeu, produzindo na Índia. E o que aconteceu? Houve um processo de desindustrialização nos Estados Unidos. O que está fazendo o presidente Obama hoje? Tentando puxar as indústrias americanas, depois isso ficou mais claro com a crise de setembro de 2008, tentando puxar de volta as indústrias americanas para os Estados Unidos, dando todo tipo de incentivo, fazendo com que haja um processo de reindustrialização, porque viram o erro que cometeram. Então, esta questão do custo Brasil, que tem a ver com carga tributária, que tem a ver com a irracionalidade do nosso sistema tributário, ela tem que ser enfrentada. E isso tu não enfrenta de um dia para o outro. Uma proposta como essa, de mudança do sistema tributário, ela vai entrar em vigor em etapas. Com uma transição, tu não tem condições de implantar um novo sistema tributário que seja implantado rapidamente. Tudo tem que ser uma longa transição. E quanto mais demora se fazer uma reforma como essa, mais longo vai ser o tempo para a gente ter um sistema tributário mais eficiente, mais racional, um sistema tributário mais justo. Se nós olharmos, Paulo, qual é a irracionalidade do nosso sistema tributário, tu vai ver os nossos monstrinhos ali, e tu vai ver que não tem no mundo inteiro um sistema tributário que, por mais que tu tenha que canalizar a carga tributária e o peso dos tributos em cima do consumo, em cima da renda, do patrimônio, mas não tem lugar no mundo que tenha esta loucura que nós temos aqui. Porque o Paulo coloca um monstrinho ali, o ICMS, um monstrinho. Eu multiplicaria este monstrinho em 27. Ele teria que colocar o monstrinho e os filhotinhos do monstrinho, 27. Porque, na verdade, o ICMS são 27 ICMS. São 27 ICMS que significam, cada estado com sua legislação. Nós estamos aqui reunidos e, nesse momento, está se mudando o ICMS aí pelo Brasil afora. Quando tu tens que ter uma única legislação nacional, que seja, Paulo, o IVA, o grande IVA federal, com essa distribuição que está sendo proposta pelo Brasil Eficiente, ou até, Paulo, se não conseguir isso, 2 IVAs, o IVA federal e o IVA estadual. Eu acho que o ideal é a tua proposta. O ideal é a tua proposta, mas pode caminhar para um IVA federal e um IVA estadual para chegar depois no grande IVA. Mas nós temos 27 ICMS que levam às distorções da quantidade de alíquotas. Quer dizer, uma água mineral como essa, ela pode ter 6, 7 alíquotas diferentes. De acordo com o estado da federação, ela tem uma alíquota. Imagina uma empresa que trabalha com 5, 6, 7 estados. Isso não existe no mundo. A questão da guerra fiscal, eu, quando governador, Paulo, eu entrei com tudo na guerra fiscal. E não tinha como não entrar. Se não tivesse entrado na guerra fiscal, ontem eu estava falando lá no Sinduscom em Santa Catarina, e eu disse para eles, olha, eu entrei na guerra fiscal, e aqui competi com Santa Catarina e tirei a Skin Cariol, que estava vindo para cá, e foi para a igrejinha, em cima de incentivo fiscal. A duplicação da GM, se não tivesse dado incentivo fiscal, não tinha duplicação da GM.
Se não tivesse dado incentivo fiscal, não tinha a Nestlé vindo para cá. Se não tivesse dado incentivo fiscal, por mais que o presidente Lula e a ministra Dilma entendessem que deveria diversificar o parque naval, eu competi com o Rio de Janeiro e com o Espírito Santo para trazer, dando incentivos fiscais, para trazer o consórcio Quip primeiro, que está aí hoje produzindo as plataformas, e trazer a W Torre para cá, em cima de incentivo fiscal. Por mais que o governo federal desejasse, se nós não entrássemos na guerra fiscal disputando esses investimentos, não tinha vindo para cá. Então, é incoerente eu dizer que isso chegou ao limite, não. Não, enquanto tiver o incentivo fiscal, tu tem que entrar na guerra fiscal, para não perder investimento, não perder emprego. Agora, chegou ao limite. Nós temos um quadro que hoje os estados estão com ações diretas de inconstitucionalidade um contra o outro. As ações diretas de inconstitucionalidade, as ADINs, elas se acumulam no Supremo Tribunal Federal. Se o Supremo, como está dizendo, criar uma súmula vinculante e derrubar esses incentivos, imaginem a confusão que isso vai criar. E o Supremo pode fazer isso, porque a grande maioria dos incentivos são inconstitucionais. A Constituição determina que para dar um incentivo tem que ter a unanimidade do CONFAS. A maior parte desses incentivos não tem unanimidade nenhuma do CONFAS. São inconstitucionais. Então, o Supremo Tribunal Federal, sabendo do que vai gerar uma decisão que signifique derrubar os incentivos, o Supremo está esperando que o Congresso e o Executivo façam alguma coisa para dar um ordenamento novo. E mesmo com a ameaça de derrubada, o Congresso está lá brigando. Tem estados que não querem acabar com a guerra fiscal. Santa Catarina é um, o Espírito Santo é outro, Goiás é outro. Estados que não querem acabar com a guerra fiscal e que fazem um horror para manter o status quo. Então, se não tiver um poder executivo federal muito forte para entrar nessa discussão, puxar os governadores e garantir que tu tenha um ICMS com uma única legislação, um grande IVA federal, ou no máximo, numa transição, um IVA federal e um IVA estadual, mas uma única legislação, um ICMS que seja cobrado no destino. E hoje tu tem o ICMS eletrônico, tu tem a nota fiscal eletrônica, que no tempo da nossa proposta não tinha, e nós tivemos que criar o sistema Barquinho, que foi o que utilizou o Malan e o Everardo Maciel para bombardear a nossa proposta, dizendo que ela criaria créditos. Sabe quantos de crédito tem as empresas hoje acumuladas e não pagas? Pela acumulatividade, por todos os créditos que dizem, não tem tributo sobre exportação. Não tem, mas os créditos são gerados, e hoje tem 66 bilhões de reais de créditos acumulados que as empresas não recebem e pagam imposto em cima disso. Quer dizer, tem lógica. Quer dizer, é o sistema que determina isso. É o quadro que a gente tem, que no mundo inteiro tem um IVA ou tem um IVV, e no Brasil tem os 27 ICMS, no Brasil tem o PIS, no Brasil, sobre esta água mineral, tem a COFINS, sobre essa água mineral tem o IPI, sobre essa água mineral tem o CID, sobre essa água mineral tem o ISSQN. E 5 mil ISSQNs. Então, esta situação que faz com que nós tenhamos algo totalmente diferente do que acontece no mundo, é que determina a cumulatividade, é que determina a irracionalidade do sistema tributário, é que determina algo, Paulo, que uma vez eu fui dizer que a reforma tributária na arrancada, ela não mexia na carga tributária. Ele veio uma paulada, na época foi o Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil tinha edição impressa ainda, e era um jornal forte, foi na época que eu era presidente da comissão, depois o Jornal do Brasil se enfraqueceu, hoje tem só edições online, mas o Jornal do Brasil me colocou um editorial me pauseando, dizendo para que fazer reforma tributária se a carga tributária total ela não muda. Tu não pode tirar de uma hora para outra a receita de união de estados e municípios, inviabilizando a reforma, porque vai ter um bombardeio contra ela e a inviabilização política da sua aprovação. Segundo, tu vai tirar a receita e de uma hora para outra tu pode inviabilizar serviços públicos. Tu tem que ter uma preparação para a diminuição da carga tributária. Mas no momento que tens um sistema como esse, onde tu tem um grande IVA federal e até, se for o caso, numa transição IVA estadual, tu tens um sistema que, racionalizando, que simplificando,
ele faz com que tu tenha menos sonegação, menos informalidade e menos elisão fiscal. Tendo menos sonegação, menos informalidade e menos elisão fiscal, existe uma base tributária que se amplia e com a mesma carga tu pode reduzir cargas setoriais. Então, o segredo da simplificação e da racionalização é que os 37% do PIB hoje, eles estão caindo sobre uma base muito limitada. Quem paga, paga pelos que não estão pagando. Eu sou um grande banqueiro e me beneficio daquilo que o Paulo colocou, de uma política monetária que, ao longo desses anos, faz com que o governo gaste 250 bilhões, 248 bilhões de reais para rolar dívida anualmente, e é dinheiro que falta para a saúde, para a educação e para a infraestrutura e vai para a especulação. Quer dizer, isso é uma loucura. Tu não tem dinheiro para a saúde, tu não tem para a educação, tu não tem, e tu gasta 248 bilhões de reais ano para rolar dívida. Um ponto percentual que o Conselho de Política Monetária se reúna e diga, olha, nós vamos aumentar um ponto percentual da Selic, porque nós temos que combater a inflação. Graças a Deus, agora a inflação teve uma queda, o Copom não está ameaçando de novos aumentos da Selic. Um ponto percentual em torno de 15 bilhões de reais que o governo gasta por ano. E aí vai ter que gerar o superávit primário, e aí vai ter que não ter investimentos como deveria acontecer na infraestrutura, e aí vai ter que ter menos investimento em segurança, educação e saúde, e a população mais descontente com serviços públicos de mais péssima qualidade. Então, este quadro, ele tem que ser analisado, e mais do que analisado, nós temos que pegar. E uma vez eu disse para o Paulo, uma coisa que às vezes me preocupa é que nós temos uma proposta que ela é clara, uma proposta que é séria, uma proposta que é viável, mas também, se nós tivermos que fazer alguma modificaçãozinha nela, vamos ceder e vamos fazer. Eu acho que nós não temos uma posição que seja uma posição, olha, é isto ou nada. Não. E o Brasil Eficiente tem esta capacidade de articular, de movimentar junto ao governo, junto aos governos, junto ao Congresso Nacional, para ver o seguinte, olha, a simplificação é necessária, A simplificação vai trazer isso que eu estou dizendo, que é a possibilidade de uma redução da carga tributária, verdadeiro. A simplificação vai ser acompanhada de um conselho gestor para cuidar do gasto público, excelente, não tem ninguém que pode ser contra isso. A simplificação vai fazer com que tu tendo, por exemplo, alíquotas mais uniformes, tu pode diferenciar o que é básico, aquilo que é seletivo, aquilo que é... Mas não como hoje. Hoje tu não tem nem condições de definir a carga tributária que deve cair sobre algo que pode entrar na seletividade, algo que é supérfluo ou algo que é básico para a população. Então, tem um sistema tributário totalmente injusto. Um trabalhador que ganha 2 salários mínimos, porque essa tributação sobre o consumo acontece sem nenhuma transparência, um trabalhador que ganha 2 salários mínimos, ele perde 52% do que ele ganha em tributos que estão embutidos no alimento, no vestuário, no calçado, naquilo que ele consome, 52%, e ele não sabe que está perdendo. E aí tu pega uma CUT, tu pega uma força sindical, tu pega uma CGT, e essas centrais sindicais, eu tenho dito isso para os presidentes das centrais sindicais, eles acham que reforma tributária é coisa de empresário. Reforma tributária significa esse processo de racionalização do sistema tributário, e nós não vamos fazer nada diferente do resto do mundo. E vamos lá, quando o Paulo diz, nós vamos ter que ter o planejamento tributário continuando, vai continuar acontecendo o planejamento tributário, vai continuar os profissionais ligados à área tributária sendo valorizados, só que com um sistema menos doido do que esse. Isso acontece no mundo inteiro. Então, se nós pegarmos as centrais sindicais, que ao longo do tempo não têm se mobilizado, apesar do sistema tributário nacional significar menos emprego, menos renda, e injustiça fiscal, porque está penalizando o pequeno, que não tem como fugir da tributação, um grande banco que ganha os bilhões e bilhões que estão aí nos balanços dos grandes bancos, tem um planejamento tributário espetacular e paga menos imposto do que deveria pagar. Eu pergunto, o pequenininho tem condições de fugir? Não. Porque está embutido no pão, está embutido no feijão, está embutido no arroz, está embutido no vestuário, e as centrais sindicais parece que não compreendem isso.
e não fazem movimentos mais fortes para que a gente enfrente algo que tem a ver com competitividade, que tem a ver com crescimento, que tem a ver com o processo de fortalecimento da nossa indústria, porque se cobra tributo sobre a produção. Tá? E na maior parte dos países o tributo não é sobre a produção. Se chega a cobrar tributo sobre uma máquina e um equipamento que vai ser colocado dentro de uma empresa para que essa empresa tenha um processo de inovação, de avanço tecnológico, e se cobra tributo sobre esta máquina, sobre esse equipamento. Então, isso não tem a mínima lógica. E esse é o nosso sistema tributário. E eu quero dizer, e acho que, Paulo, com a tua explanação, que foi tão consistente e tão competente, eu não vou me alongar mais e vou permitir, eu acredito, que a gente possa, Gustavo, responder algumas perguntas, que a gente possa responder. Muito obrigado.